الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. E nós falamos nas vezes passadas que, a respeito da purificação, estamos aqui a trazer temas em que é de interesse de qualquer uma pessoa. E cá hoje estamos aqui a falar a respeito das advertências por negligenciar a pureza durante este injá. Quando alguém vai ao quarto de banho, preencher alguma necessidade e a pessoa não observa a limpeza, a pureza, estar puro. Então, quando a pessoa vai preencher as suas necessidades, há certas pessoas que não são muito cuidadosas com o que concerne com a pureza. Então, o profeta de Allah, sallallahu alaihi wasallam, ele vem advertir a nós com respeito a este ponto aqui. Então, gostaria de primeiro mencionar o hadith do profeta de Allah, sallallahu alaihi wasallam, que vem narrado por Abu Huraira, radiyallahu anhu. Ele diz que قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر عذاب القبر من البول. Que Abu Huraira, radiyallahu anhu, ele menciona, ele diz que o profeta de Allah, sallallahu alaihi wasallam, disse: a maior parte dos castigos que a maioria das pessoas estarão sujeitas, a maior parte dos castigos em que a maioria das pessoas estarão sujeitas na sepultura será por causa da urina, isto é, por serem negligentes em relação aos salpicos de urina e impureza. Não é? Então, por isso que o seu wudu, o seu xorá e outros ibadas não serão aceitos por eles permanecerem impuros. Meus caros irmãos, existe aqui uma coisa tão importante que nós devemos perceber neste hadith do profeta Allah, sallallahu alaihi wasallam, que está totalmente claro, não existe nenhuma sombra de dúvida com o que tem a ver com o esclarecimento deste hadith aqui. A primeira coisa é de que a maior parte dos castigos, que a maioria das pessoas estarão sujeitas no qabr, a maioria das pessoas, apesar de estarem, pensarem que o seu fim, alhamdulillah, é muito bom, mas quando estas mesmas pessoas chegarem naquela fase de estar no qabr, então a maior parte dos castigos que estas mesmas pessoas estarão sujeitas na sepultura é simplesmente pelo facto da urina, não é assim? Da urina, por essas pessoas, por serem negligentes, não cuidarem, por serem negligentes em relação aos salpicos da urina. Quer dizer, a pessoa vai para o quarto de banho, vai fazer a sua necessidade, né? E a pessoa não toma cuidado. A pessoa vai fazer esse tinjá, vai mijar em outra linguagem, mas a pessoa está a preencher necessidade, mas as gotas da urina estão totalmente saltando para a sua roupa, estão saltando para o seu vestuário, estão saltando para o seu corpo. E a pessoa sabe, a pessoa está a ver que as gotas de urina estão a saltar para a minha roupa, mas mesmo assim esta pessoa não toma nenhum cuidado. Então isto significa que você está sendo negligente. Então existem muitos irmãos, assim como muitas irmãs também, quando vão ao banheiro, quando vão ao quarto de banho, quando vão à casa de banho, não tomam cuidado com o que tem a ver com a urina. Simplesmente vão, mijam aí, fazem a necessidade menor e pegaram água, lavaram, foram-se embora. Acham que a necessidade já está toda ela completa. Não. Existe um pormenor muito grande que nós devemos ter muito e muitíssimo cuidado com o que tem a ver com o salpicar, o saltar da urina. Se estamos a preencher alguma necessidade e de repente alguma gota da urina saltou para a nossa roupa, alguma gota da urina saltou para o nosso corpo, então isso significa que automaticamente você pode lavar depois de terminar com com a sua necessidade, mas tu vais fazer o wudu, tu vais fazer o seu salat, mas o seu salat não vai servir. Por quê? Porque o wudu não está devidamente completo, porque alguma parte está suja, apesar de tu teres efetuado o wudu completo, mas alguma parte está totalmente sujo. E por que o wudu não está completo? Porque alguma parte do corpo existe lá uma sujidade,
qual é essa sujidade que é aquela gota de urina que atingiu a roupa, ou seja, o corpo, no momento em que você menos esperava, quando estavas a fazer, que estavas a preencher a sua necessidade. Então, nós estamos a falar aqui de ter muito cuidado quando vamos ao quarto de banho. Ter muito cuidado quando nós vamos ao quarto de banho, porque isto cria uma grande diferença na purificação da pessoa que está a preencher as suas necessidades. E se nós não prestarmos muita atenção assim, então o profeta Allah sallallahu alaihi wasallam diz que a maioria dos castigos em que muitas das pessoas estarão sujeitas no qabr, na sepultura, é simplesmente pelo facto de essas mesmas pessoas não tomarem cuidado da urina. Não tomaram cuidado com o que concerne com o salpicar, o saltar da urina. A pessoa vai fazer esse tinjar no quarto de banho, né? E não toma cuidado. As gotas da urina vão saltando por aí e a pessoa não está aí. Simplesmente só quer lavar a sua parte privada e livrar-se da urina e simplesmente sair. Não, devemos tomar cuidado. Quando tu vais para o quarto de banho, a primeira coisa é verificar que se a parte onde eu vou fazer as minhas necessidades, está limpo ou não está limpo. Se está sujo, devemos ter cuidado. E da forma como eu vou preencher as minhas necessidades, será que desta maneira aqui, algumas gotas, não há probabilidade de algumas gotas saltarem para o meu corpo? Não há nenhuma probabilidade de algumas gotas saltarem para a minha roupa, porque isto irá prejudicar de uma ou de outra maneira a purificação que a pessoa vai fazer. Por essa razão que o wudu que a pessoa vai fazer não estará correto, não vai servir. Por quê? Porque já tem uma gota de urina no seu corpo aí. Já existe uma gota de urina na sua roupa. O salat que tu vais fazer também estará totalmente incompleto. Aliás, não será válido porque tu estás impuro. E qual é essa impureza? Aquela gota de urina em que tu não tomaste devidamente cuidado. E os outros ibadats, outros atos de adoração não serão aceitos perante Allah subhanahu wa ta'ala, porque você não tomou cuidado das gotas de urina. Não será aceito porque você está totalmente impuro. Então, este é o primeiro hadith do profeta sallallahu alaihi wasallam. O segundo hadith é mais ou menos relatado por Hazrat Anas radiallahu anhu, onde Anas radiallahu anhu, ele vem dizer que o profeta Allah sallallahu alaihi wasallam disse: "Tanazzahu min al-bawl, fa inna 'amata 'adhab al-qabr min al-bawl." Que Anas radiallahu anhu, ele relata que o profeta Allah sallallahu alaihi wasallam, ele disse que tomai conta da urina, muito cuidado com a urina, isto é, sujarem-se com os salpicos de urina, muito cuidado em vocês se sujarem com o saltitar das gotas da urina, muito cuidado em vocês se sujarem com as gotas da urina, pois na verdade a maior parte dos castigos que serão dados, a maioria das pessoas na sepultura, no qabr, será devido à urina. Ou seja, por um outro lado, por estas mesmas pessoas serem negligentes em relação aos salpicos da urina e impureza. Porque estas mesmas pessoas não tomaram cuidado. Simplesmente fizeram esse tinjar, lavaram-se aí, mijaram. Outros, na'udhu billah, mijam até de pé. Outras pessoas até mijam de pé. Mas é um sunnah do profeta Allah sallallahu alaihi wasallam, você baixar, inclinar-se e você fazer esse tinjar. Não é de caráter do muçulmano nós efetuarmos nosso tinjar enquanto estamos de pé. Não é caráter do muçulmano isto. Então, por isso devemos ter muito cuidado com as gotas de urina. Porque a maioria dos castigos do qabr que muitas das pessoas estarão sujeitas é simplesmente pelo facto de estas mesmas pessoas não terem cuidado, não terem tomado cuidado com a urina enquanto preenchiam as suas necessidades menores. Esse é o segundo hadith do profeta sallallahu alaihi wasallam, a advertir a nós a negligência das pessoas com o que tem a ver com a pureza durante o istinja, a purificação durante o istinja. E o terceiro hadith do profeta Allah sallallahu alaihi wasallam, que vem nos advertir com o que tem a ver com a pureza durante o istinja, é o hadith relatado com Abu Umama radiallahu anhu. Ele diz que o profeta Allah sallallahu alaihi wasallam diz: "Ittaqul bawl fa innahu awwal ma yuhasab bihi al-'abd fi al-qabr." Vocês tenham muito cuidado, abstenham-se dos salpicos da urina, tenham muito cuidado com o saltitar, o salpico da urina. Por quê? Porque ao preencher as vossas necessidades,
Pois, na verdade, isto será o primeiro aspecto a respeito do qual o servo será questionado na sepultura. Allah subhanahu wa ta'ala, antes de perguntar todos os tipos de ibadat, vai perguntar com o que tem a ver com a purificação. Como é que você fez as suas necessidades? Como é que você preencheu as suas necessidades? Será que você teve cuidado com a urina? Não teve cuidado? Será que você teve cuidado? Você teve cuidado mesmo devidamente com o que tem a ver com o saltitar, o salpicar da urina no seu corpo, ou seja, na sua roupa, enquanto você fazia istinjá? Então, porque Allah subhanahu wa ta'ala irá nos perguntar, sem dúvida, Allah Jalla Jalaluhu, Ele irá perguntar a nós, como é que tu efetuaste o seu istinjá? Então, antes de nós chegarmos perante Allah, antes de nós chegarmos na sepultura e sermos questionados por Allah subhanahu wa ta'ala, então seria melhor nós tomarmos cuidado aqui no dunya, antes que Allah subhanahu wa ta'ala pergunte e questione a nós com o que tem a ver com o salpicar da urina. E o quarto hadith do profeta Allah sallallahu alaihi wasallam, que nos alerta a respeito da pureza durante o istinjá, enquanto estamos a efetuar o istinjá, e o hadith relatado que Ibn Abbas radiallahu anhuma, ele diz que o profeta de Allah sallallahu alaihi wasallam مر بقبرين فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير أما أحدهما فكان لا يستتر من البول وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. Profeta Allah sallallahu alaihi wasallam, ele diz que o profeta sallallahu alaihi wasallam passou por duas sepulturas, ok? No Cabristan, ele passou diante de dois cabras e depois, em referência e por ter que referir essas mesmas pessoas, ele disse o seguinte: os ocupantes destas duas sepulturas estão sendo castigados. Os ocupantes desta sepultura, estas mesmas pessoas, estão sendo castigadas. Depois dele ter passado com os companheiros do profeta Allah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disse que os ocupantes dessas sepulturas estão sendo castigados. Não por algo que fosse enorme. Eles estão sendo castigados, mas não por algo que fosse tão grande, que era impossível deles fazerem. Era tão fácil de fazer. Mas como eles não tomaram cuidado, então eles estão agora a enfrentar o castigo de Allah subhanahu wa ta'ala. Não porque era algo difícil deles se absterem. Então, ele diz que a primeira coisa, quanto a um deles, a primeira pessoa, é de que ele não se absteve do salpico de urina. Ele não tinha cuidado quando ele fosse a fazer necessidade menor. Não é assim? Fazia necessidade menor na parede e todas aquelas gotas saltavam no seu corpo, na sua roupa. Fazia necessidade mesmo assim no chão, onde as gotas da urina saltavam no seu corpo, na sua roupa. A pessoa nem sequer se interessava com o saltitar, ou seja, o salpico das urinas. Então, por isso, meus caros respeitos irmãos, esta pessoa está sujeita a castigo de Allah subhanahu wa ta'ala. Então, este era algo em que ele poderia prevenir há muito tempo. Ele poderia abster-se da melhor forma da urina, para não ter que enfrentar o castigo de Allah subhanahu wa ta'ala. Então, a primeira pessoa de que ele não gostava, esta mesma pessoa não gostava, ele não gostava de abster-se da urina. Enquanto o outro, ele costumava espalhar fofocas. Primeiro está sendo castigado por causa da urina, e a segunda pessoa está sendo castigada devido à fofoca. Não é? Se causava problema entre as pessoas. Levar conversa daqui e espalhar para lá. Tal fulano disse isso, aquele irmão disse isso. Tu sabes da novidade? Tal fulano estava a me contar isto e hoje está a acontecer isto com ele. Então, este tipo de conversa não é de caráter do muçulmano. Então, hoje o profeta Allah sallallahu alaihi wasallam vem explicar a nós aqui que uma das pessoas está sendo castigada por causa da urina. E outra pessoa está sendo castigada simplesmente pelo fato de a pessoa espalhar conversa. Era uma pessoa que gostava de fofoca. Esta pessoa era fofoqueira. Não é assim? Era um fofoqueiro. Pegava a conversa daqui, espalhava do outro lado. Se eu dissesse alguma coisa, então ele fingia como se fosse alguém que estava a escutar atentamente, devidamente, e que iria guardar de tudo quanto conversamos. Mas por detrás está a ir espalhar para B, está a ir espalhar para C, está a ir contar para C, está a ir contar para D. Então, esta mesma pessoa era fofoqueira.
Então o castigo deste fofoqueiro é de que no Qabr, esta mesma pessoa terá castigo de Allah subhanahu wa ta'ala. Então por isso, meus caros todos os irmãos, essas são advertências do profeta Allah sallallahu alaihi wasallam com o que tem a ver com a aquisição da pureza. A aquisição da pureza durante o istinja. É isto que o profeta Allah sallallahu alaihi wasallam vem mencionar no hadith. Então espero com que esta matéria seja totalmente útil para nós todos e que seja a partir de hoje, inshallah, em que nós sempre que formos ao quarto de banho, sempre que formos ao banheiro, sempre que formos preencher a necessidade menor, devemos ter muito cuidado, porque isto pode nos custar muito caro no Qabr. Que Allah subhanahu wa ta'ala abençoe todos nós. Wa akhir da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.